Escolher o que é certo vai doer. Escolher o que é certo vai te levar por caminhos difíceis. Escolher o que é certo vai custar, mas vai te dar a paz. Oi, meu nome é Joelma e nós estamos aqui nessa caminhada de YouTube para conversar, para dialogar, para trazer pensamentos e reflexões sobre fé, sobre superação, sobre vida real. Então hoje nós vamos trazer esse tema aqui. Escolher o que é certo custa e vai doer. Escolher o que é certo vai ser difícil, mas vai te dar a paz. Então já estou aqui com minha colinha, né? Olha só, minha colinha. Estou aqui também com minha Bíblia. Isso, porque é necessário, a colinha e a Bíblia. Para que eu não me perca, né? Vamos lá. E aqui assim é assim mesmo, sem edição, tudo direto, por grosso, do jeito que a vida real é. Então nós vamos lá, nós vamos entender aqui melhor o que fazer o que é certo custa tanto, dói tanto. Porque nós escolhemos o mais difícil, não é por nós mesmos. Precisa de um propósito para escolher o que é mais difícil. Porque o certo sempre vai ser o mais difícil. E o certo também vai doer. Mas porque custa para nós? Custa muito. Custa sempre pedir perdão. Isso. Custa pedir perdão, custa dar perdão. Custa sair do orgulho de nós mesmos, né? De presumir e assumir os nossos erros. Né? Da presunção e assumir os nossos erros. E seguir a contradição entre ser e fazer. Aquela velha contradição. Entre ser e parecer. Às vezes nós parecemos algo, mas somos outra totalmente diferente. Essa é a contradição. Mas somos convidados por Deus, pela vida, a parecer aquilo que somos. Então, isso requer uma luta diária, isso requer um abrir mão, isso requer escolhas dos caminhos certos. E tudo isso vai custar, sabe? Vai custar. Se você não anda pelo caminho certo, se você não faz suas escolhas difíceis, não faz suas renúncias, vai te custar a ansiedade, vai te custar a angústia, vai te custar carregar o peso de viver duplamente, porque quando a gente não é a gente mesmo, quando a gente não é aquilo, a gente parece ser alguém, mas a gente é outro, isso é uma dupla via, e essa dupla via vai custar. Vai custar ansiedade, vai custar angústia, vai custar peso e vai ter um peso enorme. E vai te tirar a paz. Porque, meus amados, minhas amadas, a paz não é ausência de problema. A gente acredita, né? Nós temos essa ilusão de que a paz, ela é a ausência de problema, mas ela não é. Paz não é a ausência de problema. Nós temos que ter isso na nossa ideia. Colocar isso na nossa ideia. Porque nós temos dificuldades, independente das escolhas, daquilo que nós fazemos, o bem, seja lá como for, ele vai nos dar a paz. Então, muitas vezes nós evitamos conversas sérias, diálogos maduros, profundos. Por quê? Para ter paz. Mas a gente fica por dentro, com aquelas ideias por dentro, com aquele sentimento por dentro. E aquilo vai acumulando. É como se você fosse deixando resíduos dentro de você. Resíduos que são resíduos, é lixo. Então é como se você fosse deixando lixo dentro de você. E essas conversas que você não tem. Esses nãos que você não dá. Tudo isso vai te dar raiva, vai deixar raiva. Vai deixar um mal entendido e você vai deixando esse mal entendido para lá. Por quê? Para ter paz. Você vai deixando essa raiva para lá. Para quê? Para ter paz. E ali a sua alma não cresce. Sua alma, ela simplesmente fica doída, dolorida e vai mergulhar na ansiedade, vai mergulhar na angústia. Sabe? Porque o silêncio das almas, se a gente não fala, o silêncio das almas é constrangedor. O nosso silêncio lá no íntimo é constrangedor. Então, evitar conversas maduras não vai te trazer a paz. Não vai nos trazer a paz. O certo sempre é longo. O caminho é chato.
O certo requer uma renúncia. E para alcançar a paz, para fazer o que é certo, você não pode negociar. Sabe aquela ideia, não negocie com a louça suja? Se negociar com a louça suja, ela fica lá e ela vai só acumular. Se negociar com aquela coisa mal organizada, vai só acumular. Então prestemos atenção, não negociemos com as raivas dentro da nossa alma, não negociemos com a falta de perdão que falta dar, não negociemos com a falta de caridade que muitas vezes nos assola. Não negociemos, porque nós vamos perder. Porque na vida não existe outro jeito. A vida é dura mesmo, é difícil mesmo. E a gente quer negociar com a vida. Então vamos agora para a nossa palavrinha. Procurar na palavra de Deus o que Deus fala sobre fazer o que é certo. Então a gente vai logo para Mateus. Aqui, Mateus 7, no versículo 13 e 14, diz assim. Jesus que disse, entrai pela porta lá, porta estreita, porque a larga é a porta e espaçoso o caminho que conduzem à perdição. E numerosos são os que aí entram. No versículo 14 ele diz mais. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Então, amados, a palavra de Deus está nos falando claramente. Entrar pela porta estreita. Então, fazer o que é certo. Fazer o que é certo pode te custar. Pode dar mais trabalho. Vai te levar por caminhos mais, tipo assim, você vai rodear mais. Você vai caminhar mais. Mas fazer o que é certo vai te trazer a paz. Porque ele diz o quê? Porque o outro lado, o jeito fácil, né, é espaçoso e conduz à perdição dos que entram. E essa porta estreita, esse caminho certo, é a porta estreita. É apertado, é o caminho da vida e raros são os que o encontram. Então sejamos os raros. Olha que maravilha, Jesus nos chama para ser raros, pessoas raras. Pessoas raras, aquelas que escolhem o que é certo. E a gente vai ver também, né, aqui no versículo aqui, que é isso que o Senhor tem para nos falar. Ele nos fala abertamente. E ele ainda fala mais de outras passagens dele, quando ele diz assim, vem, segue-me, renuncia a ti mesmo. Vocês lembram dessa passagem? Quando Jesus diz assim, vem, segue-me, renuncia a ti mesmo, renuncia aos teus maus costumes, renuncia ao teu comodismo, renuncia a tua preguiça. Enfim, para quê? Para fazer o que é certo, para o caminho certo. E é isso. Essa reflexão fez sentido para você? Me diga aí. Coloca aí nos comentários se você anda adiando fazer o que é certo. Adiando fazer o que é certo. Coloca aí nos comentários. Ou você anda fazendo o que é certo e está sem esperança, porque fazer o que é certo muitas vezes nos deixa cansado. É preciso manter uma vida de oração para que o que é certo nos mantenha vivos, porque muitas vezes cansamos de fazer o que é certo. Então isso fica para outro vídeo. O que você diz? Que ideia é essa ideia? Um outro vídeo. Tá cansado de tanto fazer o que é certo? Fica aí a ideia. Mas comenta aí, coloca aí, curte, comenta. Me ajuda a trazer reflexões, me ajuda a trazer Deus, trazer luz a muitas vezes que vivemos na escuridão. Então fica na paz, não esquece de se inscrever, não esquece de curtir e compartilhar.